Dicas sobre multas. Um brinde para você. Meu nome é Marlon, sou motorista Uber. E multas, elas acontecem quando a gente faz alguma coisa errada no trânsito, certo? Ou quando a gente faz alguma coisa que deixa a ser interpretado pelo agente de trânsito que a gente fez alguma coisa errada, né? Então eu não quero entrar aqui no mérito se as multas são justas ou se são injustas, se o governo deveria trabalhar no sentido de instruir ao invés de punir. Não quero ter esse tipo de discussão aqui. O fato é que a minha dica de hoje é sobre os seus direitos sobre as multas que você recebe. Perfeito? Então aqui a dica é nos seus direitos, explorar os seus direitos que você tem em relação a isso, né? E vamos entender, quando a gente vai falar de multas, vamos tentar entender o que é a multa em relação ao motorista Uber, né? Então, quais são as multas que os motoristas Uber normalmente pegam, né? Então, eu anotei aqui algumas. São, por exemplo, as multas do parar. Então, parou em fila dupla, parou em um lugar proibido, parou a mais de 1 metro da calçada. Então, por que essas multas do parar, né? Porque, infelizmente, né, não tem muito lugar, às vezes, para parar, para poder embarcar ou desembarcar um passageiro. E aí acontece que na ansiedade do motorista querer pegar logo o passageiro ou deixar logo o passageiro, a gente acaba às vezes parando em um lugar que não é legal, não deveria ter parado, e aí um agente de trânsito olha e acaba multando, perfeito? Então a minha dica até para você evitar, primeiro o legal é a gente evitar a multa, né? Então se eu já tive problemas onde o passageiro, por exemplo, chamou um Uber debaixo de uma placa de proibido parar e estacionar, na frente de um agente de trânsito, e na verdade quando eu fui encostar, que eu vi a situação toda, eu só abri o vidro para dizer pro passageiro que, ó, vou parar ali na frente que é permitido, e aí você me pega, você entra lá no carro, até pro agente ver, só que o passageiro não quis esperar, ele abriu a porta e entrou. E aí nisso, por exemplo, eu tomei uma multa. Perfeito? Quais são? Então tome muito cuidado com isso, né? Então se você for ver que essa situação está acontecendo, não pare nem para avisar. Minha dica é pare um pouquinho mais na frente ou na rua do lado e ligue pro passageiro. Ó, fulano, eu não posso parar onde você está aí, é um lugar onde é proibido, tem um agente de trânsito aí, eu não posso parar aí, eu tô aqui na ruazinha do lado, por favor, pode vir aqui, porque aí eu não posso. Normalmente o passageiro vai, eu tenho feito isso e tem funcionado, né? Outro tipo de multa que os motoristas Uber normalmente pegam, né, é velocidade acima do limite, 20%, até 20%, né? Ou seja, nós motoristas Uber sempre tentamos manter dentro do limite de velocidade, né? Só que às vezes, por algum motivo que você precisava ou ultrapassar um carro ou sair de alguma coisa, você acabou acelerando um pouquinho, passou ali 5 km por hora, 10 km por hora a mais, e aí acaba tomando uma multa, né, por um radar eletrônico, alguma coisa assim. Então essa é uma multa média, né, de categoria média que se chama. Outra multa que eu já vi alguns motoristas de Uber tomar são as multas de usar o telefone enquanto dirige, né? Então eu tenho percebido que alguns agentes de trânsito têm multado o motorista se ele estiver dirigindo e mexendo no telefone. Por exemplo, normalmente os motoristas Uber usam o telefone aqui no painel do carro. Então se você estiver dirigindo e mexendo no telefone ao mesmo tempo, não precisa estar falando, só mexendo aqui, já é passível de você tomar uma multa dessa de mexer no telefone, né? Então, meu conselho, assim, o sistema da Uber ele é feito de uma maneira que você não precisa mexer no telefone enquanto está dirigindo. Você até parou no sinal, quer mexer, não tem problema. Mas enquanto andando, não precisa. Você não precisa de jeito algum mexer no telefone enquanto está andando, certo? Bom, essas multas normalmente elas são multas média ou leve, né? E quando a gente fala de multas média ou leve, os motoristas eles têm um certo direito, né? Qual é o direito que ele tem? E acho que esse é o ponto que a gente vai explorar aqui, né? Você tem o direito de requerer uma aplicação alternativa da penalidade de advertência por escrito. Ou seja, você, em vez de pagar um valor pela multa, você solicita uma advertência por escrito. Não, eu não quero pagar multa, eu quero que você me dê uma advertência. Parece uma boa troca, né? Eu não me importo de receber uma advertência ao invés de ter que pagar uma multa, né? Então todo motorista que toma uma multa média ou leve, ele pode requerer esse tipo de penalidade por escrito ao invés de pagar a multa,
né? Então, quais são os critérios para você ser elegível, digamos assim, a isso, né? Você tem que solicitar, fazer esse requerimento de aplicação de penalidade por escrito, de advertência por escrito, antes de vir a multa. O que isso significa, né? A multa ela vem em duas etapas. Primeiro, chega para você um auto de infração. Esse auto de infração, ele é uma notificação de que você cometeu uma infração, perfeito? No auto de infração, você consegue recorrer, perfeito? E aí, ou solicitar essa penalidade por advertência, né? Então, quando chega o auto de infração, se você não fizer nada, 30 dias depois vem a multa, perfeito? Então, quando chega o auto de infração, pega esse auto de infração e aí faz o requerimento e entrega lá no Detran para a gente poder converter, ao invés de pagar a multa, nessa advertência por escrito, né? Então, primeiro, você precisa, quando chegar auto de infração, fazer isso, né? Não pode ser, se chegar a multa, não consegue mais, perfeito? Chegou o auto de infração, você pode solicitar. Segundo ponto, né? A infração tem que ser média ou leve, que é a grande maioria das multas que motoristas Uber tomam, né? Um outro ponto muito importante é que o motorista não deve ter pontuação na carteira nos últimos 12 meses. Então, se você já tem alguma pontuação, você não é elegível a isso. Você não pode ter pontuação. Perfeito? E aí o brinde. Por que eu estou falando de um brinde, né? Porque normalmente o que barra mais o motorista de solicitar isso é fazer esse documento, preencher esse documento, né? Então, eu estou disponibilizando para vocês um template, um modelo do documento, para você só preencher, anexar os documentos e levar no Detran, né? Então, tem um linkzinho aqui embaixo ou aqui em cima, né? Você vai clicar nesse link, você vai cair num formulário. Nesse formulário você só vai colocar seu nome, telefone, e-mail, né? E aí, quando você preencher esse formulário, vai vir uma outra telinha onde vai ter um link novamente. Então, repetindo, clica no link aqui em cima ou aqui embaixo, preenche os seus dados, e aí você vai ter uma outra página com outro link, clica nesse link daí, e aí você vai baixar um modelo, um template, um documento do Excel, um XLS, onde tem lá todos os campos para você preencher, algumas instruções embaixo. Esse documento, ele é relativo a São Paulo, perfeito? Tem até um logo de São Paulo no cantinho, lá em cima. Se você é de fora de São Paulo, basta remover o logo, tira qualquer instrução que seja de São Paulo, coloca do seu estado, da sua cidade, e você pode usar esse documento também em outros estados, perfeito? Então, esse é o brinde. O brinde é esse modelo para você utilizar. Fique livre, fique à vontade para isso, perfeito? Além de você preencher esse documento, o que você tem que fazer depois de preencher esse documento, né? Você vai ter que juntar alguns documentos. Quais são esses documentos? Você vai ter que juntar uma cópia do auto de infração, então aquela cartinha que vem notificando você da infração, tira uma cópia simples daquela, não é autenticada nem nada, uma cópia simples, tira uma cópia do auto de infração, tira uma cópia da sua CNH, tira uma cópia do seu comprovante de residência. Alguns Detrans gostam de pedir muito comprovante de residência, então leve o comprovante de residência também, tira uma cópia dele, tira uma cópia do seu documento do carro, o tal do CRLV, né? Tira uma cópia disso também. E tira também um documento na internet, no site do Detran do seu estado. Você vai lá e imprime, pede para fazer uma consulta de pontos, e aí o site do Detran ele mostra lá que você não tem pontos, perfeito? Com seu nome, com o seu número do registro da sua CNH. Imprime esse documento. Então junta todos esses documentos. O documento que diz que você não tem pontos, uma cópia do auto de infração, uma cópia da sua CNH, uma cópia da sua CRLV e também uma cópia do seu comprovante de residência. Junta isso mais o requerimento desse modelo aqui que você clicou no link, pegou e preenchido, e leva isso lá no Detran. Em São Paulo, onde é que você vai levar isso? Tem 3 endereços onde você pode levar. Lá na Avenida do Estado, número 900, na Interlagos 2225 e na Aricanduva 5555, lá no Shopping Aricanduva. Então, nesses 3 lugares em São Paulo você pode levar. Se você é de fora de São Paulo, dá uma olhadinha no Detran, no site do Detran do seu estado, que você vai conseguir identificar facilmente onde levar esses documentos. Perfeito, pessoal. Um outro ponto também que eu gostaria de falar normalmente algumas pessoas que, por exemplo, alugam carros, né? Então, aluga carro, normalmente a multa vai para o dono do carro, perfeito?
Então, como é que você faz isso, né? Você, quando chega o auto de infração para o dono do carro, você tem que fazer a indicação do condutor, ou para você, ou para outra pessoa, não sei como é que você vai fazer, quem vai assumir a multa, né? Então você faz a indicação para outra pessoa, e quando faz a indicação, quando você vai levar o documento lá de fazer a indicação do motorista, você já leva todos esses documentos para também solicitar advertência por escrito ao invés da multa, certo? Da multa paga. Perfeito, pessoal? Essa foi a dica de hoje, um brinde, um template, um modelo de documento para você escapar das multas aí, de ter que pagar uma multa. Perfeito? Espero que vocês tenham gostado da dica. Vejo você numa próxima dica, num próximo vídeo. Valeu!